se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A Estrada do Medo. Naquela noite nevoada, a estrada parecia estender-se infinitamente, como um fio negro cortando o vazio. Apenas o som do motor quebrava o silêncio opressor enquanto o carro avançava em direção ao horizonte invisível. O rádio chiava estático, incapaz de captar qualquer sinal além de uma frequência morta. Era como se o mundo tivesse desaparecido, deixando apenas o asfalto frio e o céu sem estrelas. Pedro não gostava de dirigir à noite, mas precisava chegar à cidade vizinha antes do amanhecer. Havia prometido visitar sua irmã após meses de ausência, e a culpa pesava mais do que o cansaço. Ele tentava ignorar o desconforto que crescia dentro dele, algo que ia além do medo comum das trevas. Parecia haver algo errado naquela estrada, algo que ele não conseguia nomear. Foi então que ele a viu. Uma figura alta e esguia, parada no acostamento, envolta em sombras que pareciam pulsar. Seus olhos refletiram brevemente nos faróis do carro antes de desaparecerem na escuridão. Pedro pisou no freio instintivamente, seu coração martelando no peito. Quando saiu do carro para verificar, não havia nada lá. Apenas o vento frio soprava entre as árvores distantes. De volta ao volante, ele tentou convencer a si mesmo de que era apenas imaginação, talvez um reflexo ou uma ilusão causada pela fadiga. Mas o peso no ar permanecia, denso como um presságio. Ele continuou dirigindo, mas seus olhos agora estavam fixos no acostamento, temendo ver outra aparição. Os quilômetros seguintes foram marcados por vislumbres fugazes. Vultos indistintos moviam-se nas bordas de sua visão periférica, sempre desaparecendo quando ele tentava focar neles. Cada vez que isso acontecia, o motor parecia falhar por um breve momento, como se algo estivesse drenando a energia do veículo. Quando finalmente chegou à cidade, Pedro estava exausto e abalado. Contudo, ele sabia que aquilo não era o fim. As figuras sombrias tinham deixado marcas em sua mente, e ele sentia que elas ainda o observavam, mesmo longe da estrada. Algo o chamava de volta, algo que ele não conseguia ignorar. Ao relatar sua experiência para amigos no bar local, Pedro percebeu que não era o único. Outros motoristas também haviam visto figuras estranhas naquela mesma estrada. Eram histórias diferentes, mas todas carregavam o mesmo tom de horror e mistério. A partir daquele momento, Pedro soube que aquela estrada guardava segredos que iam além da compreensão humana. No dia seguinte, Pedro decidiu investigar mais sobre as histórias que rondavam a estrada. Ele visitou um pequeno café à beira da rodovia, conhecido como ponto de encontro para caminhoneiros e viajantes. Lá, encontrou homens de rostos cansados e olhares distantes, cada um carregando suas próprias memórias daquelas terras sombrias. Um caminhoneiro chamado João foi o primeiro a falar. Com a voz rouca e hesitante, ele contou sobre uma noite em que viu uma mulher vestida de branco parada no acostamento. Ela ergueu a mão em um gesto mudo, como se pedisse ajuda, mas quando ele parou o caminhão, ela simplesmente desapareceu. Desde então, ele evitava dirigir à noite, mesmo que isso significasse perder entregas importantes. Outro homem, mais velho e com cicatrizes profundas no rosto, relatou ter visto crianças correndo pelo acostamento, rindo de maneira sinistra. Ele jurava que podia ouvir seus gritos ecoando dentro do caminhão, mesmo com as janelas fechadas. Disse que nunca mais conseguiu dormir direito depois disso. As histórias eram variadas, mas todas convergiam para um ponto comum: as figuras sombrias não eram apenas alucinações. Elas pareciam estar conectadas a algo maior, algo antigo e maligno que habitava aquela região. Algumas pessoas sugeriam que fossem espíritos inquietos, vítimas de acidentes trágicos naquela estrada. Enquanto ouvia os relatos, Pedro sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele percebeu que não estava lidando com fenômenos isolados, mas sim com um padrão perturbador. As figuras sombrias estavam escolhendo suas vítimas cuidadosamente, e ele começava a suspeitar de que havia sido selecionado. Ao sair do café, Pedro notou que o céu estava escurecendo novamente. Sabia que precisava voltar para casa, mas algo dentro dele o impelia a retornar à estrada. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse medo, mas ele sabia que não poderia ignorar aquele chamado por muito mais tempo. Contra todo o bom senso,
Pedro decidiu enfrentar seus medos e voltar à estrada naquela mesma noite. Ele queria respostas, queria entender o que estava acontecendo. Mas, conforme dirigia, o peso da decisão começou a pressionar seu peito como uma bigorna invisível. Dessa vez, as figuras sombrias não se limitaram a aparecer no acostamento. Elas começaram a surgir no meio da pista, forçando-o a desviar abruptamente. Cada vez que ele fazia isso, o carro emitia um som estranho, como se algo estivesse arranhando o metal por fora. Era impossível ignorar a sensação de que algo estava tentando entrar. Em um momento de desespero, Pedro parou o carro e saiu para verificar. O ar estava gelado, e o silêncio era absoluto, exceto pelo som de passos lentos e arrastados vindo de trás dele. Quando se virou, viu uma figura encapuzada, seus olhos brilhando como brasas. Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu, deixando apenas uma marca negra no chão. De volta ao carro, Pedro percebeu que o rádio havia ligado sozinho, tocando uma música distorcida que ele não reconhecia. As palavras eram incompreensíveis, mas a melodia era hipnótica, como se estivesse tentando atrair algo. Ele desligou o rádio imediatamente, mas o som continuou ecoando em sua mente. A cada quilômetro percorrido, a presença das figuras sombrias se tornava mais intensa. Elas pareciam estar cercando o carro, formando uma muralha de sombras que bloqueava qualquer rota de fuga. Pedro sabia que estava sendo levado a algum lugar específico, mas não tinha ideia de onde ou porquê. Quando finalmente avistou uma placa indicando uma saída próxima, ele acelerou, determinado a escapar. Mas, ao fazer a curva, percebeu que a estrada havia mudado. Não havia mais saídas, apenas um caminho infinito que parecia conduzi-lo diretamente para o coração da escuridão. A estrada agora era completamente diferente. As árvores ao lado pareciam retorcidas, como se estivessem sofrendo. O asfalto estava rachado e coberto por uma névoa densa que dificultava a visão. Pedro sentia como se estivesse atravessando uma fronteira invisível, entrando em um reino que não pertencia a este mundo. As figuras sombrias estavam por toda a parte agora, algumas caminhando lentamente, outras paradas em grupos, observando o carro com olhos vazios. Ele tentou acelerar, mas o motor parecia estar sobrecarregado, emitindo sons estranhos que lembravam gemidos humanos. Era como se o próprio veículo estivesse lutando contra algo. De repente, o carro parou completamente. Não importava o que Pedro fizesse, ele não conseguia reiniciá-lo. Desesperado, ele saiu do veículo e começou a andar pela estrada, esperando encontrar ajuda. Mas, quanto mais caminhava, mais as sombras se aproximavam, até que ele sentiu mãos geladas tocar em seus ombros. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém lá. No entanto, a sensação de ser observado era avassaladora. Então, ele ouviu vozes sussurrando em seus ouvidos, palavras que ele não conseguia entender, mas que carregavam uma carga emocional opressiva. Era como se estivessem tentando comunicar algo, algo que ele não queria saber. Continuando a caminhar, Pedro finalmente chegou a uma clareira onde uma construção antiga se erguia. Era uma igreja abandonada, suas paredes cobertas de musgo e suas janelas quebradas. Ele sentiu que deveria entrar, como se fosse a única maneira de escapar daquela situação. Dentro da igreja, o ar estava ainda mais frio, e o silêncio era absoluto. No altar, havia um livro antigo, suas páginas amareladas e cobertas de escritos que ele não conseguia ler. Quando tocou o livro, as vozes sussurrantes se transformaram em gritos ensurdecedores, e as sombras começaram a se aglomerar ao seu redor. Pedro tentou sair correndo, mas as portas da igreja estavam trancadas. As sombras agora tinham formas definidas, rostos distorcidos que pareciam implorar por algo. Ele percebeu que aquelas figuras não eram apenas espectros, elas eram fragmentos de almas perdidas, presas naquele lugar por algum motivo. O livro no altar começou a brilhar com uma luz sinistra, e as páginas começaram a virar sozinhas. Pedro sentiu uma força invisível puxando-o em direção ao altar, como se o livro quisesse consumi-lo. Ele lutou contra isso, mas era inútil. Sua mente estava sendo invadida por imagens de acidentes, tragédias e mortes que ocorreram naquela estrada. Então, ele entendeu. Aquelas figuras sombrias eram vítimas de eventos trágicos, e o livro era o portal que as mantinha presas.
Para escapar, ele precisava quebrar o ciclo, libertando-as de alguma forma. Mas como? Com um último esforço, Pedro pegou o livro e o jogou no chão, rasgando suas páginas. As sombras começaram a dissipar-se, e as vozes sussurrantes se transformaram em murmúrios de gratidão. A igreja começou a desmoronar ao seu redor, e ele correu para a saída, finalmente alcançando a luz do amanhecer. Quando Pedro voltou para casa, ele sabia que nunca mais seria o mesmo. A estrada ainda existia, mas agora ele entendia seu verdadeiro propósito. As figuras sombrias haviam encontrado paz, mas ele sabia que outros motoristas ainda poderiam ser chamados. E ele se perguntava se algum dia seria capaz de ajudá-los. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode